dia, irmãos, a paz do Senhor. Mais um domingo, estamos aqui pela graça de Deus. Desde já agradecemos a Ele por mais esta oportunidade de estarmos aqui na presença dEle, buscando em Sua palavra o conhecimento, a compreensão, para que possamos viver a nossa vida cristã de uma forma abençoada, de uma forma frutífera. Por isso, meus irmãos, vamos nesta manhã expressar nossa gratidão a Deus, porque nós agora fazemos parte do seu povo, estamos aliançados com aquele que criou todo o universo e nos salvou em Cristo Jesus. Nós estamos aqui para buscar o reino de Deus. Como o apóstolo Paulo nos exorta ao escrever a sua carta aos Colossenses, capítulo 3, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, somos pessoas privilegiadas, agraciadas, não porque merecemos, mas simplesmente e misteriosamente porque aprouve ao Senhor. Somos cidadãos do reino dos céus, convocados a pensar nas coisas lá do alto, a viver através das virtudes do reino de Deus. Então, nesta manhã, que nós já possamos expressar nossa gratidão diante do Senhor. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus em oração, vamos pedir que Deus esteja nos preparando nesta manhã, nesse dia, e que esse dia seja vivido para a honra e para a glória do Senhor. Que eu, você, que todos nós, que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Cônigo, como também toda a igreja do Senhor sobre a face da terra, que nós possamos continuar firmes na presença do Senhor Jesus. Vamos orar, porque dependemos dEle para tudo, inclusive para esse momento. Precisamos da iluminação do Espírito Santo para compreendermos espiritualmente a sua palavra, a sua verdade. Por isso, meu irmão, aí onde você está, curve a sua cabeça. Vamos orar. Ore também, importante. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Pai, obrigado. Reconhecemos a tua graça, as tuas misericórdias. Reconhecemos o teu poder sobre nós, o teu amor que é incondicional, perfeito. Oh Pai, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor. E que possamos a cada dia responder à tua graça com a nossa fidelidade, com a nossa lealdade, com o nosso amor, com o nosso desejo ardente pelo teu reino, pelo teu ser e pela tua verdade, revelada de forma plena na pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, Pai. E agora continue conosco, nos abençoe. Prepare, Pai, nossas mentes e corações para compreendermos a tua palavra nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Agradecemos a Deus pela presença de nossos irmãos, presbítero Sérgio, Rosilene, Leaci, Samuel Caetano, diácono Adail, diácono Naná, nossa irmã Fabiana, que
Que Deus abençoe nossa irmã Elisange e outros mais que estão conosco, outros irmãos que estão conosco nesta manhã. Que Deus abençoe a todos. Queridos, semana passada nós pensamos um pouco sobre a vida do rei Josias, o quanto esse filho de Deus tem a nos ensinar e nos tem ensinado. E hoje nós vamos pensar também sobre a vida de outro servo de Deus, o apóstolo Paulo. E para isso nós vamos abrir lá em Atos, capítulo 26. Esse capítulo 26, ele narra a defesa, o discurso de Paulo, que naquele momento já estava aprisionado, estava sob prisão através do Império Romano. Então ele faz o seu discurso diante do rei Agripa. Nós vamos ler esse capítulo e que nessa leitura, irmãos, vamos pedir a Deus que Deus já esteja falando aos nossos corações. É uma leitura gratificante, como toda a palavra do Senhor. Que nessa leitura já possamos ser abençoados por Deus, iluminados pelo Espírito Santo, para compreendermos mais ainda, de uma forma mais profunda, quem somos e o que devemos fazer como servos do Senhor. Atos capítulo 26, diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar. Porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Agora começa a parte libertadora da vida do apóstolo Paulo. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu,
caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, isto é, dura coisa é lutar contra a minha vontade. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Vou ler novamente esse versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Aliás, irmãos, isso é muito importante. A palavra, ela não se contradiz. Então, o que Paulo está pregando é aquilo que já estava na palavra de Deus. Não há um novo evangelho. Não há uma palavra nova. Louvado seja Deus, isso é muito importante. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas, em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice,
bem como os que estavam assentados com eles. E, havendo-se retirado, falavam uns aos outros, dizendo: este homem nada tem feito passivo de morte ou de prisão. Então, Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Irmãos, estava lendo esses capítulos de Atos. Na verdade, quando nós lemos o capítulo 21 do livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 21, ele vai começar a nos narrar os últimos dias do apóstolo Paulo em sua terra. Porque a partir do capítulo 21, na verdade, Paulo ele está retornando da sua terceira viagem missionária, ele chega a Jerusalém, ele começa a pregar em Jerusalém, e diante da sua pregação, ele é perseguido, ele corre risco de morte, porém, as autoridades romanas prendem Paulo até para o livrar da morte. Então, a partir do capítulo 21, nós percebemos todo esse movimento acontecendo na vida do apóstolo Paulo, esse homem de Deus, esse servo do Senhor. Um servo obediente à voz de Deus, um servo consciente. Aliás, irmãos, nós queremos começar esse momento justamente pensando sobre isso. Aliás, quando nós lemos a palavra de Deus, nós sempre somos levados à lucidez. E mais do que nunca, irmãos, mais do que nunca, como cristãos, nós precisamos ter lucidez. Nós precisamos ter clareza quanto à nossa vocação, quanto ao nosso chamado. O chamado para sermos pessoas que agora devem viver para o reino de Deus, para o reino dos céus. Mais do que nunca, irmãos, nós precisamos ter lucidez, ter clareza. Por exemplo, nós estamos vivendo essa crise e é claro que aqui não percebemos nada de diferente, a não ser por esse vírus, o Covid-19. Mas o restante é tudo mesmo. Nós estamos nesse turbilhão, mas esse turbilhão não é algo de agora. Isso é o mundo. Isso é a humanidade. Não há nada de diferente. Isso é o mundo decaído, o mundo limitado. Isso é esse mundo sujeito a essas mazelas, a essas coisas difíceis. Mas como igreja nós estamos em mais esse turbilhão. E o que nós percebemos, irmãos, quando geralmente nós passamos por uma situação assim, por um turbilhão, nós percebemos que o diabo, como oportunista que ele usa um momento como esse para, muitas vezes, afetar os filhos de Deus, enganar os filhos de Deus. Porque, para nós cristãos, irmãos, nós precisamos lidar com os momentos difíceis com consciência. Nós não podemos nos deixar levar pelas circunstâncias difíceis da vida. Então, para um cristão, é inconcebível que ele, diante de um turbilhão de situações difíceis, diante de um turbilhão de coisas que muitas vezes são até dolorosas,
O cristão, ele precisa se manter firme, ele precisa se manter lúcido, ele precisa continuar tendo clareza quanto à sua vida, à sua vocação. Ele precisa continuar firme diante da cosmovisão que lhe foi dada por Deus através da sua palavra, da sua verdade, revelada de forma plena na pessoa de Cristo. Então nós já não vivemos mais conforme o mundo, conforme esse sistema, conforme os desejos do mundo, os rudimentos do mundo, conforme os valores do mundo, as vaidades do mundo. Nós não vivemos mais de acordo com os medos que escravizam esse mundo, porque nós somos filhos de Deus, discípulos de Cristo. E mesmo em meio a esse turbilhão de coisas, nós percebemos, sim, nós percebemos inimigos sendo levantados, nós percebemos mentiras, nós percebemos distorções, nós percebemos vozes malignas se levantando para enfermar as pessoas, para adoecer as pessoas, e isso tem acontecido, nós sabemos. O que essa crise já tem causado na vida das pessoas, na vida de famílias. Eu estava vendo aí, volto a dizer, nós já temos essas informações, essas estatísticas, o quanto tem crescido o número de divórcios, de violências dentro do lar, de violência contra a mulher, contra crianças. Mas, queridos, nós somos cristãos. Nós precisamos compreender isso, nós precisamos ter a visão correta de tudo isso. Nós precisamos lidar com esse turbilhão chamado Covid-19, toda essa crise, de uma forma coerente com a nossa fé, com a nossa vocação, com o nosso chamado. Por isso, nesta manhã, mais uma vez, irmãos, e na verdade, volto a falar, sempre quando nós lemos a palavra de Deus com temor, com tremor, com desejo de ouvir a voz de Deus, nós percebemos isso, que a palavra de Deus tem essa propriedade de gerar consciência, de gerar clareza, de gerar lucidez. Nós não podemos nos ver enlouquecidos pelas circunstâncias difíceis, mas nós temos visto isso. Essa crise tem enlouquecido muitas pessoas. Você sabe disso, meu irmão, minha irmã. Mas nós somos cristãos. Nós somos filhos de Deus. Nós temos buscado compreensão na palavra. Nós temos buscado compreensão na verdade. Por isso, quando nós olhamos para a vida desses homens e mulheres que serviram a Deus, estão servindo a Deus, homens e mulheres jovens que realmente estão alicerçados na palavra e na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é impossível não perceber isso. Clareza, lucidez, estabilidade, equilíbrio. É esse caminho, irmãos, que precisamos tomar e prosseguir nele. Quando nós olhamos para um texto como esse que lemos, aqui a vida do apóstolo Paulo sendo narrada por ele mesmo em sua defesa diante do rei Agripa. Aqui Paulo, ele vai falando sobre a sua vida, quem ele foi e quem ele é agora. Agora ele é um cristão, agora ele foi
sim, tomado pelo reino de Deus na pessoa de Cristo. Agora ele tem lucidez. Antes ele era um louco. Antes ele vivia na ignorância ao ponto de levar outras pessoas à morte em nome da fé. Aliás, você faz isso até hoje. Mas agora em Cristo, ele é um arauto da vida, da paz. E é esse o caminho que nós devemos tomar, irmãos. É esse o caminho que nós devemos cultivar dia após dia. É lindo ver esse relato, é lindo ver essa narrativa de vida do apóstolo Paulo. E aqui ele vai dizer o que aconteceu em sua vida, quando Jesus entrou em sua existência, no dia em que Jesus, ele curou a cegueira espiritual de Paulo. Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Agora, Paulo, você é meu servo. Agora você é um arauto da vida, da paz. Agora você é um ministro do evangelho, do meu evangelho, da minha mensagem, como todos nós, irmãos. Mas nós percebemos aqui o quanto ele sofreu por isso, o quanto ele foi perseguido por isso, e em seu próprio relato ele nos diz isso. Mas nós não podemos, de forma nenhuma, permitir que nada nos tire o foco, nada nos tire os olhos daquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Como nós temos lidado com esse momento que, na verdade, né, a cada dia que passa, de alguma forma se torna mais difícil, algo que nós pensávamos que seria por um breve tempo. Já estamos aí há 4 meses, mais de 4 meses dessa crise, e não sabemos até quando ela vai se estender e os resultados dela. Podemos até imaginar, ponderar, conjecturar. Mas nós precisamos, irmãos, como igreja, como discípulos, nós precisamos manter a lucidez, a clareza. E quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, nós percebemos isso. Mesmo diante das dificuldades que ele enfrentou por causa da sua fé, por causa de sua nova vida, ele permanece firme. A partir do verso 19, nós percebemos isso. Nós percebemos agora Paulo revelando a sua vocação, revelando o seu chamado com firmeza, revelando que realmente ele continuava a cada dia, mesmo diante das intempéries, mesmo diante das dificuldades, ele continuava firme na presença do Senhor, em comunhão profunda com Cristo, buscando nele a lucidez, a clareza, para não se deixar levar pelas artimanhas do diabo, o inimigo de nossas almas, que tem o intuito de nos afastar de Deus, de seus propósitos, de sua santidade. Os irmãos estão entendendo o que nós estamos falando nesta manhã, irmãos. Nós estamos aqui tendo a oportunidade de sermos ministrados por Deus. Mais uma vez Jesus está nos dizendo que nós precisamos nos manter firmes, alertas, conscientes, lúcidos. Quando eu levantei pela manhã e olhei para o céu através da janela, o céu azul, luz, como é bom contemplar a clareza, faz bem. Eu não sei se você teve a oportunidade de olhar o céu nesta manhã, uma manhã bonita de sol, o céu azul. Nós precisamos ver essa mesma clareza em nossa vida, em nossa alma, meus irmãos. E até quando as nuvens
pesadas possam estar sobre a nossa vida, nós sabemos que acima dessas nuvens o sol continua brilhando, ele está lá. E nós sabemos que o nosso sol, a nossa estrela da manhã é Jesus. Por isso nada temeremos, mesmo quando nos vemos diante dos momentos difíceis. Mas nós cremos que Jesus, ele continua conosco, nos abençoando. Por isso, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, para a vida desse homem de Deus, esse homem, não que ele em si fosse alguma coisa, mas ele foi um servo de Deus, porque Jesus mudou a sua vida. Por isso também, irmãos, até quando nós nos referimos aos servos de Deus, nós devemos nos referir com equilíbrio, porque toda honra, toda glória pertence ao Senhor, mas nos alegramos com a vida do apóstolo Paulo, nós nos alegramos com a obra de Cristo na vida dele, e na verdade é a mesma obra que Deus tem realizado em nossas vidas, irmãos. O mesmo Espírito Santo que habitou a vida do apóstolo Paulo é o mesmo Espírito Santo que habita a nossa vida. Por isso esse homem agora que pertence a Cristo, seu reino, esse homem agora que recebeu uma vocação, ele diz não abrir mão da visão celestial que ele teve. Pelo que, ó rei, não fui desobediente à visão celestial. Nesta manhã, irmãos, Jesus está nos dizendo que nós não devemos ser desobedientes à visão celestial, à visão do reino que foi plantada em nossos corações. Que nós precisamos viver como cidadãos do reino, independente das circunstâncias, independente do que estejamos passando, seja na nossa vida, seja no nosso casamento, seja em nossa família, em nossa igreja, seja o que estejamos passando em nossa vida material, financeira, seja o que estejamos vivendo dentro de nós, independente de qualquer coisa, nós somos cidadãos do reino e nós não podemos ser desobedientes à visão celestial, à visão que recebemos. Continue, meu irmão, continuemos obedientes à visão do reino. E que visão é essa? Que visão é essa? Então nós precisamos viver através, por e para esta visão, a visão do reino, a nossa vocação, o nosso chamado. E é claro, irmãos, que como integrantes do reino, como aqueles que foram tomados pela visão celestial, a visão do reino, nós temos prioridades na vida, e essas prioridades nós não podemos abrir mão delas. Porque Paulo, ele vai dizer aqui que ele não foi desobediente à visão celestial. E ele demonstra por quê. A vida dele revela isso. Pelo fato de, verso 20, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então aquele que recebeu a visão celestial, como nós recebemos, nós agora temos prioridades. A prioridade é o reino, é proclamar o reino. E a mensagem do reino é uma mensagem de arrependimento, de santidade, de santificação. É a mensagem de mudança de vida, mudança de maus hábitos, mudança de más práticas. Aliás, hoje em dia, irmãos, muitas vezes como igreja nós somos pressionados a buscar tantas novidades, parece que a igreja não vai resistir
A igreja parece que não vai resistir a essa era, a esse mundo pós-moderno, a esse mundo que tem sede pelo novo, por aquilo que seja uma novidade. Muitas vezes nós somos pressionados a abrir mão da essência para dar algum tipo de resposta, não apenas à igreja em si, mas para o mundo, buscando coisas que nada tem a ver com o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é simples. É isso, é proclamar o reino, é viver o reino com a vida, com as palavras, as atitudes, o amor, a começar dentro da nossa própria casa. A começar dentro da nossa própria casa. E vou falar novamente, a começar dentro da nossa própria casa. Por que nós estamos confinados, irmãos? Muitas coisas precisam ser resolvidas na família. Você tem percebido isso? Que nesses dias de confinamento, algumas coisas começam a ficar mais palpáveis, que precisam ser trabalhadas, tratadas. No casamento, na criação dos filhos, nos relacionamentos, no trato, no cuidado. Não tenho sido desobediente à visão celestial, à visão do reino, à minha nova vida, aos meus novos propósitos. Tenho pregado arrependimento, isto é, pregado santidade, santificação, pureza. E é claro, irmãos, que quando um cristão, ele zela pelo reino, pela visão do reino, pela visão celestial, ele vai enfrentar obstáculos, ele vai sofrer perseguições. E Paulo faz questão de dizer isso, verso 21, por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Nesse mundo nós vamos passar por aflições, perseguições. É o preço a pagar, tem um preço a pagar, irmãos. Tem um preço a pagar, não é um preço a pagar para a nossa salvação, porque a nossa salvação foi nos dada. Mas como cristãos, caminhando nessa terra hostil a Deus, ao seu reino e ao Evangelho de Cristo, à sua pureza, nós seremos perseguidos, maltratados, ridicularizados, escarnecidos, desprezados. Paciência. Jesus deixou os seus discípulos bem conscientes disso. Evangelho de Mateus, capítulo 24, o princípio das dores, a grande tribulação. E vocês serão atribulados, vos matarão, faz parte da vida, irmãos. Então o apóstolo Paulo, homem de Deus, nascido de novo, lúcido, tem clareza quanto à sua vocação, o seu chamado. Tem uma responsabilidade, ele precisa viver através, por e para a visão que lhe foi dada, a visão do reino, a visão celestial. Diante dessa visão, ele agora entende as suas prioridades. A sua prioridade é o reino, a vontade de Deus, a glória de Deus, a proclamação do Evangelho, vida de santidade, porque quem prega arrependimento precisa também viver esse arrependimento, para que a sua palavra tenha autoridade, santidade, pureza. E é claro que nós vamos ter que pagar o preço, seremos perseguidos, mas nós também temos a certeza da proteção divina. Verso 22, mas alcançando o socorro de Deus. Estamos nas mãos de Deus, irmãos. Quando nós olhamos, lemos o final do livro de Atos, a partir do capítulo 21, a saga do apóstolo Paulo, quanta coisa ele passou. Inclusive, quando nós lemos aqui o final do capítulo 26, quando o rei Agripa diz o seguinte ao governador Festo:
Então Agripa se dirigiu à festa e disse: este homem bem poderia ser solto se não tivesse apelado para César. Por que Paulo apelou para César? Porque ele já tinha recebido a incumbência de ir para Roma e pregar lá o evangelho. Tinha clareza do seu chamado, o que tinha que fazer. Ele estava nas mãos de Deus. Nós sabemos que em Roma ele foi martirizado. Chegou a hora dele também. A hora de viver o martírio faz parte da nossa caminhada, irmãos. Por isso que nós precisamos estar em paz em meio aos turbilhões desta vida. Os nossos dias estão contados, todos eles, como diz o salmista, lá no Salmo 139. Amém, meu irmão? Nada precisamos temer. Os nossos dias estão contados. O que tiver que ser, será. Não importa. O que importa é que um dia eu vou estar com o Senhor na glória. Um dia estarei com Ele na glória. Não importa o que eu venha a passar nessa vida. Jesus nunca me ofereceu uma vida fácil. Ele me ofereceu uma vida abençoada, uma vida de vitórias, mas não uma vida fácil. Por Ele a honra, por Ele, para Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, permaneço até o dia de hoje. Realizando a obra do Senhor. Nesta manhã, queridos, mais uma vez, Deus nos exorta, Cristo nos exorta a permanecermos em fidelidade ao nosso Senhor. Vamos permanecer até quando Deus entender que nós devemos estar nessa terra e nós não sabemos o dia em que seremos levados, mas que até aquele dia possamos viver em fidelidade, como Paulo. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneça até o dia de hoje, dando testemunho, vivendo para Deus, vivendo para o reino. Não importam as circunstâncias, os obstáculos, as dificuldades, não importa. Vamos permanecer firmes, queridos. E que nós possamos seguir sempre os bons exemplos. Mais um bom exemplo, o apóstolo Paulo. Que Deus nos ajude. E queremos terminar essa palavra com essa exortação de Deus. Lucidez, clareza. Lucidez, clareza. O cristão precisa ter lucidez, clareza, quanto ao seu chamado, quanto à sua vocação, para que ele possa a cada dia mais ser um instrumento hábil nas mãos de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, a cada manhã busque a presença de Deus em oração, leia a palavra, porque oração, leitura, meditação gera lucidez, clareza. Aliás, nós deveríamos também pensar um pouco sobre como nós estamos administrando o nosso tempo. Aliás, eu tenho estudado esse livrinho aqui, que foi emprestado pelo presbítero Djalma, que fala sobre mordomia, a arte de administrar. Nós precisamos rever muita coisa na nossa vida, irmãos. Como que nós estamos administrando o nosso tempo? Você tem lido a palavra de Deus, você tem orado, você tem separado o tempo para se santificar? Você tem separado o tempo
para que a sua lucidez esteja em dia. Pense nisso. Pense na sua vida devocional. Que Deus nos ajude. Que haja lucidez e clareza. E que a gente permaneça firme. Permaneça firme, testemunhando e servindo a Deus. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar. Nós vamos agradecer a Deus por esse momento, por esta manhã. Também nesta manhã nós queremos agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes. Os aniversariantes da semana. No dia 15/7, a nossa irmã Celeusa, lá da congregação. Que Deus abençoe a nossa irmã Celeusa. No dia 17/7, a nossa irmã Juliane Carrielo, departamento infantil. Que Deus abençoe a nossa irmãzinha. No dia 17/7 também a nossa irmã Renata Rodrigues. Quem é a irmã Renata Rodrigues? Não estou lembrando quem é essa irmã. Você conhece, Felipe? Conhece. É a minha digníssima esposa. Que Deus abençoe a Renata também. A esposa que Deus me deu. Mãe do meu filho. Família. Bênção. 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 Que Deus abençoe a Renata. Também queremos agradecer a Deus, irmãos, pelos irmãos que estão completando mais um ano de vida matrimonial. No dia 14/7, Samuel e Elisange. Muitos beijinhos nesse dia, tá, irmãos? Então, Samuel e Elisange no dia 14. E no dia 15, presbítero João e Neucimar. Muitos beijinhos também, carinhos nesse dia. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Que Deus continue sustentando a nossa igreja como tem feito até aqui. É maravilhoso quando nós entramos em contato com os nossos irmãos e percebemos os nossos irmãos firmes, esperançosos. É assim, irmãos. Vamos continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos também agradecer a Deus pela vida de nossos aniversariantes, aniversário de casamento. Hoje também quem está completando mais um ano de vida, se não me falha a memória, é o pastor Rodrigo Paradela. Que Deus abençoe o nosso irmão. Vamos orar, queridos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus também abençoe você, meu irmão, minha irmã, que vai estar assistindo esse vídeo, vai estar diante dessas palavras do Senhor. Que Deus também abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você também continue olhando para Jesus, somente Ele. Somente Ele. Ele é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Vamos permanecer assim, firmes na presença de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer, vamos glorificar a Deus, Ele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Oremos. Pai, muito obrigado por Tua palavra nesta manhã. Obrigado por esse exemplo de vida cristã, o apóstolo Paulo, homem de Deus. E homem de Deus porque aprove ao Senhor dar a ele essa graça, como também tem dado a nós. Por isso, mesmo diante desse exemplo, a honra não vai para o apóstolo Paulo, mas a honra, a glória vai para o Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor realizou na vida do apóstolo Paulo e tem realizado e quer realizar também em nossas vidas e através de nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque estamos na Tua presença. Obrigado porque o Senhor nos deu a visão do reino. Obrigado porque o Senhor nos revelou o Teu reino, o reino celestial. Nos deu a visão celestial. E agora podemos viver tomados pela fé, pela esperança, pela paz. Pela paz que somente o Teu Filho, ó Pai, pode nos dar, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Oh Jesus, o Teu nome é poderoso, e obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Somente o Senhor. Ninguém, nada nesse mundo, nenhuma ciência, nenhum valor, nenhum poder, nada material, nenhum ser humano
nenhuma sabedoria pode nos dar o que somente Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus vivo, pode nos dar e tem nos dado e vai continuar, porque é fiel. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo esse vídeo, eu não sei o que você tem passado, o que a sua família tem passado, mas olhe para Jesus, olhe para Jesus, Ele é poderoso, aleluia, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Continue abençoando o Teu povo, continue também, ó Pai, com os Teus filhos que estarão completando mais um ano de vida nessa semana. Abençoe também os nossos irmãos que estão completando e vão completar mais um ano de vida matrimonial. Abençoe essas vidas, essas famílias. Ó Pai, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor por tudo. Pai, também queremos colocar a nossa nação diante do Senhor, nosso estado, a nossa cidade. Queremos colocar diante do Teu altar, ó Pai, os governos constituídos, as autoridades constituídas. Ó Pai, esteja dando sabedoria, temor a Deus, para que num momento como esse difícil que nós temos passado como nação, que essas pessoas possam realmente zelar pelo bem-estar da população. Mas é claro, nós sabemos, onde está o homem está o pecado, está a limitação. Por isso nós vamos continuar olhando acima de tudo para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Só podemos nos valer de Cristo. Só Ele. Obrigado, Senhor, por essa fé libertadora. Libertadora. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos. Que manhã abençoada. Vamos continuar firmes, irmãos, caminhando para a honra e para a glória do Senhor. Estaremos aqui à noite, às 19 horas. Que todos tenham um dia abençoado. Fiquem na paz. À noite estamos aqui novamente. Que Deus abençoe a todos.